Pai, eu quero me colocar diante do altar para que seja feita a tua vontade, mesmo como instrumento nas tuas mãos, que eu possa ser rápido, preciso também. Que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite nas nossas vidas. Abençoa todos que estão assistindo também pela internet, no nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha me usar de forma sobrenatural e que o Senhor toque cada uma dessas mãos levantadas, que elas sejam um solo fértil para receber da tua palavra, para serem tocados por ti no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Amados, eu vou continuar ministrando um pouco da palavra que eu ministrei na última quinta-feira. O Luiz falou que ele acabou no último culto de quinta com o versículo que eu falei, né? Que serão pescadores de homens. Amém, amados? Que bênção, o Espírito Santo falando realmente. E na última quinta eu falei sobre 3 pontos, eu vou resumir aqui para você. Pastor, por que você não resume no culto então, para a gente ir embora mais rápido? Aqui culto é culto, né? E agora eu vou usar um pedaço dessa palavra para falar com você. Posso, amados? Eu estou usando o Evangelho de Marcos, João Marcos, conhecido na Bíblia, ele é citado algumas vezes na Palavra de Deus. Ele muito provavelmente, alguns apontam que ele era primo de Barnabé. Barnabé levou ele junto com Paulo em uma missão. Ele fugiu da raia na primeira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo foi para a segunda, Paulo falou, ó, esse daí não vai comigo não, né? Depois ele mudou a postura deles, as coisas aconteceram. E ele foi a pessoa que escreveu esse evangelho, mas esse evangelho quem escreveu foi Marcos. Ele não foi um discípulo, né, de Jesus direto, mas ele foi um discípulo tanto de Barnabé quanto ele foi um discípulo de Pedro. Ok, amados? Então quando você lê o evangelho de Marcos, é como se fosse Pedro falando para você. Todo mundo lembra de Pedro, seu irmão Pedro? Né, que ele falava o que pensava, esse daí mesmo, né, que foi um grande líder da igreja. Então, quando a gente lê Marcos, a gente vê a perspectiva de Pedro para as coisas. E eu falei de 3 coisas que aconteceram, né, na quinta-feira, resumindo o culto de quinta-feira. Eu falei que Jesus veio para mudar algumas coisas, título dessa palavra, para o pessoal colocar depois. Jesus veio para ensinar, glórias a Deus. Então, ele veio para mudar, eu falei na quinta, eu quero falar as coisas que ele mudou. Jesus veio para mudar nossas perspectivas. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala assim, você tem uma aparência que particularmente eu gosto. Né? Ok, se você gosta, amém. Se não, seja profético, né? Fala assim, você tem capacidades, mas com Deus você pode ir além. Quem crê? Amados, Jesus pega uns... Eu falei, né? Qual que é o texto que o senhor usou, pastor? Quando Jesus chega e chama ali os 2 discípulos dele, né? Simão e André, eles estão ali pescando. É aquela... Ele fala, vinde após mim, eu vos farei pescadores de... Para nós faz sentido agora, que a gente já sabe a história. Mas quem concorda comigo se uma pessoa chega e fala isso para você? Quem trabalha com pão? Alguém trabalha? Ok, ninguém trabalha numa panificadora aqui? Ok. Já imaginou se você trabalha lá numa panificadora, alguma coisa, você faz pão e Jesus chega para você e fala, eu te farei fazedor de homens. Que é isso? Quem trabalha consertando algo aqui? Já imaginou Jesus chega e fala, eu te farei um consertador de homens. Você fala, que coisa mais esquisita. Não é, amados? Mas o que Jesus mostra é que existe algo além daquilo que você faz naturalmente. Ok? Jesus te leva a níveis além. Posso exemplificar de uma forma prática? Quem me permite? Eu falei na quinta. Já passaram por acaso no domingo passado as fotos da ação de domingo, da assistência? Já, Camila? Quem viu? Alguns viram só. Já passou para a igreja, Márcio? Não? Pois alguém monta alguma coisinha rapidinho para passar num outro dia, tá? Se você viu, o pessoal da assistência social e mais outros diversos que serviram foram para uma escola. Amém, amados? Lembra da ação das crianças que vocês contribuíram com doces, né? Graças a Deus foram todos entregues, ok? Alguns semearam doces que você ia jejuar no jejum do Daniel, né? Você já entregou, fala, vai. Ali, pessoas usaram os seus dons, as coisas que sabiam fazer naturalmente, para um propósito maior. Quem crê? Para que vidas sejam salvas. Gente que cortou cabelo, gente que dançou, gente que interpretou, gente que fez de tudo. Glórias a Deus. Essa é a ideia. Com os nossos dons, Deus muda as nossas perspectivas. Muda ou não muda? Ele faz você ir além. Quem hoje já viveu algo em Deus que fala, nunca imaginava que eu ia estar fazendo isso? Quem nunca imaginava que ia estar dentro de uma igreja? Graças a Deus. Ainda mais chamado bola de neve. Não, isso não precisa levantar a mão. Vamos seguir. Jesus vem para mudar as nossas perspectivas. Sério, pastor? Sério. 2, Jesus vem para mudar a nossa vida espiritual. Amém?
E eu usei um texto, está tudo no primeiro capítulo de Marcos. Jesus liberta um homem de um espírito imundo na sinagoga. Esse homem é curado de uma possessão demoníaca. Ou seja, Jesus veio para trazer libertação. Os versículos são 24 e 25 que mostram isso. Está dizendo assim, ó. Quando Jesus chega, o endemoniado logo aparece, né? Se eu não me engano, fala assim, não tarde, e logo vem o endemoniado. Quando fala endemoniado, alguns ficam com medo, assim, meio preocupados. Fica tranquilo, né? Não vai acontecer nada. Se der uns gritos, igual acontece nessa passagem aqui, querida, é que vai sair, tá, amados? Então, quando você vê alguém endemoniando, fica tranquilo. Fala, está chegando na fase final. Glórias a Deus. Vai embora. Quando Jesus chega, tem que ir embora. E diz assim, né, o endemoniado fala para Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. A gente não sabe se é mais que um demônio ali, ou está falando em nome dos outros demônios. Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. 24 e 25 do primeiro capítulo de Marcos. E aqui nós notamos duas coisas. Jesus vem para mudar sua vida espiritual, amém, amados? Primeiro, para te trazer vida. As coisas mudam no campo espiritual para você, graças a Deus. E uma das coisas que acontece é a primeira, os demônios têm que sair, obviamente. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante. Quando tem essa fala descrita por Pedro, né, que Pedro lembra da situação, o demônio fala assim, né, que temos nós contigo. E deixa eu te falar realmente, querido, as coisas que não são de Deus não tem nada a ver com Jesus. Amém, igreja? Se tem propostas de ganho, de outras coisas que não são, querido, de acordo com o padrão de Deus, olha para quem está assado e fala assim, fuja. Ok? Não, pastor, mas isso é ruim, mas não é tão ruim assim. Querido, não existe nada disso. Não, eles são ruins, mas eles ajudam as pessoas. Cuidado, amém? Aqui diz que Jesus não tem parte nenhuma com eles. Eles mesmos falam que temos nós contigo, e não tem nada mesmo, graças a Deus. E o segundo ponto que eu acho muito interessante, graças a Deus, é que Jesus repreende aquele espírito maligno, e ele fala assim, ó, cala-te e sai dele. Quando Jesus chega na sua vida, querido, ele vem para libertar, amém? E a primeira coisa que ele faz, ele cessa a voz dos espíritos malignos. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Querido, aquelas vozes que te falam coisas que você não queria, você sabe, né? É uma das primeiras coisas que entrou o Espírito Santo de Deus, você começa a orar e interceder, acabou as coisas, graças a Deus. Ele fala, cala-te e sai dele. Queridos, essa voz que só te atrapalha, que muitas vezes não te permite ver o melhor de Deus, fique tranquilo, Jesus cala essa voz, e não apenas cala ela, mas manda ela embora. Vem por um caminho, por 7 sairá, não tem como, querido. Jesus chegou um reino, o outro tem que sair. E o terceiro ponto que eu falei, já estou acabando o culto de quinta para poder começar o nosso aqui. Jesus, versículo 30, Jesus cura a sogra de Pedro, né? Tem aquela piada de crente que sempre fala que é por isso que Pedro negou Jesus. Eu não concordo com isso, né? Inclusive acho que não. Eu acho que tem nada a ver. Amo minha sogra, amém, amados? Ela vem às vezes na igreja cuidar do Isaac, né? Ela cuidou da minha esposa, amados. Então, amo a vida dela. Eu brinco que Noé não levou a sogra na arca, mas eu levaria. Tô brincando. Não que eu levaria. Ok, vou parar por aqui. Chega, né? Vamos lá. Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro que pediu para ele curar a sogra, tá, amado? Só para ficar aqui bem bíblico. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Amados, é maravilhoso ver o que acontece aqui. Jesus, Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Glórias a Deus. Os sonhos dele são melhores para você. Se você está passando por dificuldade, querido, ele quer te tirar dessa, no nome de Jesus, amém? Se você está com alguma enfermidade, eu creio que Deus quer te curar. Quem crê? Creio realmente. Por quê, pastor? Deus te ama, amado. Jesus te ama. Ele sofreu tudo aquilo, ele fala que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Jesus cura a sogra de Pedro. Provavelmente, pela descrição aqui, tem um cenário bem interessante, né? A Bíblia nos dá algumas descrições, você pega também com os sinóticos que fala que as mesmas passagens dos evangelhos. Em Lucas fala que ela estava com uma febre alta. Provavelmente não era uma enfermidade, tipo, tá com uma dorzinha e ela tá com febre só e toma um AS e vai melhorar, porque nem tinha naquela época, amém, amados? Provavelmente era uma enfermidade grave. Pela sogra de Pedro estar morando com eles, muito provavelmente o marido dela já havia falecido, então Pedro cuidava dela. Glórias a Deus por isso.
Então ela estava realmente muito enferma, a ponto de quando eles chegaram na casa deles, eles falaram, Jesus, a situação dela não está fácil, provavelmente era uma enfermidade que poderia até lhe tirar a vida. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, Jesus, cura. Amém? E a gente vê o próprio Pedro contando essa história e escrevendo, e ele ressalta algo bem interessante. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher é curada por Jesus, amém? E eu parei aqui no culto de quinta, nós oramos sobre cura, vamos orar hoje no final também, no nome de Jesus. Mas, Pedro ressalta algo bem interessante, ele fala assim, quando Jesus tocou essa mulher e a levantou, a febre a deixou e então ela começou a servi-los. Sim? Ela foi curada, automaticamente ela começou a servir, e aqui eu começo o culto de hoje no nome de Jesus. Quero ministrar algo muito rápido, porém muito importante. Repare que antes dessa mulher servir aqueles homens, ela precisava ser, você fala curada, tá? Ela precisava ser? Ela precisava ser? Ministerialmente a gente pede, principalmente os ministérios que ministram vidas, para que antes façam um seminário que a gente faz todo ano aqui, de cura. Amém, amados? Por quê, pastor? Posso dar um exemplo bem daqueles nojentos? Querido, você iria num restaurante comer comida em que o cozinheiro tá com a mão tudo cortada, tudo cheio de ferida, e ele preparasse uma carne assim boa para você, jogasse tempero, ele colocava a mão no sal assim, já queimava a mão dele, jogava com um pouco de pus, dava uma esfregada na carne. Vai fritar mesmo. Ou então que o cara tivesse gripado, espirrando em cima da carne. Seria? Provavelmente? Não. Se eu não ver, pastor, não tem problema, eu oro. Ok. Aqui tem um princípio bem interessante. Posso, amados? Antes de servir, é importante que nós possamos ser curados. Por quê, pastor? Isso é real até hoje. Porque, amados, nós servimos um reino e nós precisamos estar curados. Por quê? Quando a gente vai servir a Deus, você entrega a sua vida por amor aos outros. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tem gente aqui, quem é líder de célula aqui? Glórias a Deus, você não ora só pela sua vida, você tem que orar pela vida de todo mundo que é da sua célula, em nome de Jesus, hein? Amém? Pastor, você ora pela igreja? Todo dia, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, o pastor ora por você. Pastor, você não me conhece, mas eu faço umas orações assim, Pai, abençoa toda a igreja, todos os membros, todos os frequentadores, todos os visitantes, todos que vão visitar. Então, eu já oro até por você mesmo, você veio aqui pela primeira vez, no nome de Jesus. Você é líder de célula, você ora por essas vidas. Por que você está dizendo essas questões, pastor? E, querido, se você não estiver literalmente curado, você pode ser a pessoa que às vezes está com uma machucada, e você começa a fazer machucada em todas as pessoas. Um líder que nunca foi curado realmente das questões de liderança, ele geralmente não vai conseguir liderar as pessoas em amor. Ele vai, se ele foi criado assim, por uma pessoa, não foi curado no sentido de receber a paternidade, principalmente. Posso falar disso? Por que paternidade, pastor? Ontem a gente estava no evangelismo, nossa missão. Alguns foram aqui, amém? Eu não evangelizei tanto ontem, fiquei até impressionado, mas fiquei, sei lá quanto tempo com alguns. Dois daqueles que eu tenho imã, sabe, né? Chega, ok. As histórias quase todas tinham a ver com um problema que aconteceu com o pai. Ou o pai abusou, ou o pai agrediu, ou o pai largou a família. E gerou um monte de problema. Por que você está dizendo então dessas questões, pastor? Uma pessoa que às vezes não entende o amor de Deus como pai, ele tem dificuldade de ser um pai para as pessoas que ele cuida, sim ou não? Aí às vezes ele vai ser muito autoritário, às vezes ele vai ser uma pessoa que quer obrigar os outros a fazer as coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então nós temos que ser curados de diversas coisas. Por quê, pastor? Um pai, amados, ele entende que o filho vai cometer erros. Faz sentido ou não? E nem por isso eu vou ficar louco, né? Eu trouxe meu lanchinho que eu estou no jejum de Daniel. Estava lá com o Isaac esses dias à tarde. Eu compartilhando o lanche com a pastora, que era um pacotinho de plástico assim, né? Um potinho de plástico de doce de leite, só para dar ideia que era doce de leite. Mas tinha só grãos dentro, né? E a gente estava ali, tal, comendo. Daqui a pouco o Isaac, a gente deu uma bobeada, o Isaac, puf, jogou tudo no chão. Falei, ai, que alegria. Já não estou comendo muito o que eu ia comer se foi.
Eu tentei fazer aquela regra dos 5 segundos, mas quanto mais eu passava no chão para pegar os grãos, mais sujeira eles pegavam. Daí eu falei, não, nem vou comer isso. Não fui bater na criança. Amém, amados? Seu bebê, acabou com o lanche do pai. É a criança. Mas isso eu entendo, porque eu sou pai. Um líder que não é curado, quando algo acontece de ruim, ele entende como se fosse algo que fere a vida dele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Que quem está machucado, querido, se eu encostar na... Deixa eu ver alguém assim que eu conheço assim. Se eu encostar no ombro do irmão assim, né? E ele tiver um machucado aqui, o que ele vai fazer quando eu fizer assim? Ai! E às vezes eu estou querendo fazer um carinho, um gesto de amor com a pessoa. Faz sentido ou não? Só que se tem machucado, o que acontece? Ah! O pastor me apertou! Quer me matar? Sim ou não? Você já foi dar um abraço em alguém que estava com insolação? Chegou todo feliz para você. Não! Tudo queimado, né? Assim, nossa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ali Jesus primeiro opera a cura na sogra de Pedro, para depois ela começar a servir. Por isso que a gente insiste em tantas coisas e trabalha com tantas coisas de cura nesse sentido, querido, que nós precisamos ser curados, para que a gente possa entregar a nossa vida, amém, amados? Por amor aos outros, sem esperar muita coisa em troca das pessoas. Sim? Vou contar algo para vocês. Quando a gente chegou nessa igreja aqui, uma das pessoas que a gente mais achava que ia ser um grande líder, que ia estar do nosso lado, não está hoje mais na igreja. 2 casais, na verdade. Nenhum dos 2 casais está na igreja. Foram os casais que eu mais investi tempo, os casais que quando eu cheguei aqui, eu ia na casa todo dia que eu vinha para cá, eu ia na casa deles, era para tentar discipular de perto, assim, amém, amados? Para gerar uma matriz de reprodução da igreja. Os 2 casais não estão mais na igreja. Pensa que coisa louca. Sim ou não? Já imaginou se eu não sou uma pessoa curada? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia chorar e chegar em casa e... vou largar tudo. Calma. Olha para quem está do seu lado e fala, primeiro, seja curado. Faz sentido o que eu estou dizendo? E você vê, geralmente, uma pessoa que foi machucada com alguma coisa, ela acaba machucando os outros. Uma pessoa machucada em relacionamentos, ela não consegue confiar nas outras pessoas. É ou não é verdade? E ela sempre, quem já foi traído, sempre tem uma expectativa ruim ou um preconceito ruim que o outro vai trair. Por isso você tem que ser curado em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus, ok? Aqui está falando de corpo, mas quero trazer para todas essas áreas. Quem tem problema com a liderança, nesse sentido, igual eu falei, posso dar um exemplo real? Ontem eu estava voltando com os jovens, estava voltando com o Enio, o Capati, a Aline acho que também estava junto, ou não sei se nessa hora a Aline não estava ou não. E a gente estava conversando algumas coisas, né? Eu estava comentando, a gente falando sobre algumas correções também que eu aplico na vida deles. Eu também sou corrigido, eu tenho um pastor, amém, amados? O pastor também me corrige. Daí eu estava comentando algumas coisas. O Enio, antes da conferência, deu um problema aqui, amados. Daí, antes da conferência, eu peguei ele aqui, eu falei, que cara é essa, irmão? Né? Aí ele falou, mas não. Eu falei, irmão. Aí falei algumas coisas para ele, não vou falar o que eu falei, né? Melhor essa cara aí. Você é uma pessoa que todo mundo conhece. Se você chega aqui com um cara emburrado, você acabou com a metade da alegria de muitas pessoas que te conhecem. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Eu conto sempre a história de quando inaugurou a igreja. Quem não ouviu? Eu tenho muito claro isso com Deus, dia de celebrar é dia de celebrar. Amém, amados? Eu entrei aqui quando inaugurou a igreja, amados. Resumindo a história, tá? Colocaram uns negócios feios ali para a galera limpar o pé, eu pedi para tirar. Subi lá em cima, fui lá orar e voltei, cara de feliz. Né? Quando eu volto aqui, eles tiraram os negócios que eles colocaram. Sabe o que eles colocaram para a galera limpar o pé, para entrar aqui na igreja? A minha camiseta. E tipo, não era velha, era a minha camiseta. Só que como eu fiquei aqui, tipo, sei lá, as últimas noites a gente posou aqui, então minhas roupas ficavam meio aqui, tipo, tava construindo o púlpito, fazendo as coisas, minhas roupas meio que ficaram até largadas. Pode até ser, alguém recolheu e teve a feliz ideia de colocar minha camiseta ali. No dia da inauguração desse templo aqui, irmãos. Aí eu chego assim, eu já tinha pedido para tirar os troços dali, quando eu chego, eu olho minha camiseta, eu olhei com a cara assim por dentro, eu tava, Jesus Cristo. É o Satanás querendo roubar aqui minha alegria. Será que eu vou ter que, meu Deus, não. Até hoje ninguém falou que foi essa pessoa que colocou, né? Não sei se essa pessoa está aqui ainda. Está perdoado já. Só que assim, queridos, por dentro eu estava querendo... Será o possível? Falei, gente, ô pessoal, faz favor, alguém tira essa camiseta daqui, ó.
Guarda, lava e coloca lá onde achou. Não falei. Eu falei, alguém tira esse negócio daqui, gente, vamos deixar assim. Se o pessoal entrar e sujar, porque tava barro aqui, né, não tinha ainda grama, as coisas. Se o pessoal entrar e sujar, a gente limpa, fica de boa. Eu fui lá pro banheiro, amados, ajoelhei, sério mesmo. Não lembro se eu ajoelhei ou não, mas eu entrei no banheiro e falei, Jesus me ajude. Jesus me ajude, Jesus me ajude. Porque se eu apareço aqui de cara amarrada ou bravo com alguma coisa, um bom tanto de vocês me conhecem, amados. Vocês me olham e vocês falam, tem alguma coisa errada. Sim ou não? E daí ia estragar um dia que era para todo mundo celebrar. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei isso pro Enio. Falei, se é um líder, eu não quero você de cara amarrado aqui no púlpito. Se tem coisa aqui, pode tratar de esquecer. Nós estamos no meio da nossa conferência, é tempo de celebrar. Se der tudo errado, amados, Deus vai estar presente, nós vamos adorar, fique tranquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Daí a gente estava falando de algumas questões, eles falaram assim para mim, pastor, eu não fico triste de levar a bronca. Daí eu falei, que bom, agora eu vou te dar mais bronca então. Não, estou brincando. Ele falou, eu fico triste quando eu decepciono o Senhor. Né? A gente tem todos, né? Aí ele e a esposa dele falaram isso. Daí eu falei assim, ok, amados, eu entendo. Glória a Deus, fiquem tranquilos, eu conto com o erro de todo mundo. Por que isso é interessante? Posso usar esse exemplo? Porque não é uma obediência por um cargo, não é uma obediência por uma imposição, é uma obediência que já está pautada numa relação de amor. É esse o tipo de relação que a gente tem que ter com Deus. Eu não obedeço porque Ele mandou, eu não faço as coisas, eu obedeço porque eu o amo. E quando eu erro, o que mais dói em mim não é necessariamente o erro, mas é eu não ter agradado aquele que eu amo. Quem tem algum relacionamento com alguém? Casado, noivo, namorado, tem um pai, uma mãe? Não é isso que acontece quando você erra nesse relacionamento? Você fala, eu não estou nem triste, às vezes, nem pela coisa que eu fiz, é porque eu decepcionei a pessoa que eu amo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Líderes têm que ser curados, amém, líderes? Para que a gente possa estabelecer uma relação pautada em amor, graças a Deus. E eu sei que, graças a Deus, eu estou numa igreja de líderes, amém? Por que isso é real? Porque o apóstolo Rina é um líder, porque o pastor Bigard é um líder, então vocês também são líderes. Dá um sorriso para esse líder bonito que está do seu lado. Fala assim, líderes cuidam das pessoas. Fala assim, cuide de mim. Me leve para jantar. E aqui eu vejo algo maravilhoso. Volta, vai. Jesus te coloca numa posição de servo. Olha só. Jesus cura aquela mulher e ela já automaticamente começa a servir no reino é um modo de crescer no reino de Deus. Amém, amados? E isso é uma bênção, para servir não precisa ter idade, escolaridade. Glórias a Deus. Se você tem disposição, já é uma bênção. 31 diz assim, ó. Mas para que você possa servir, você precisa ser tocado por Ele. Então Jesus chegando-se, tomando-a pela mão, a levantou e a febre a deixou. E ela os servia. Tomar pela mão na Bíblia fala de obras, serviços, ok? Ela foi tocada, tomada pela sua mão. Sim, amados? E Jesus a levantou. Posso exemplificar isso? Geralmente você é tocado pelo seu serviço. Como assim? Já vou te explicar. Ela foi tomada pela mão, né? Mão fala disso. Geralmente você é ministrado por Deus, mais ministrado por Deus pelo seu dom. Posso exemplificar, queridos? Quem é pessoa muito adoradora, que gosta de música, que gosta de adorar a Deus, uma das coisas que ele mais gosta no culto é o momento da adoração. Se ele é músico, se tocar bem tecnicamente, ele gosta mais. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? As pessoas, queridos, que são mais servos, assim, no sentido, né, mais servos, não sei se dá para dizer mais servos, mas digo assim, que são mais zeladores, cuidadores, eles prestam mais atenção em outras coisas. Se eu sou bem recebido na entrada, se a cadeira está limpa, se as coisas estão organizadas. Faz sentido ou não? Você chega num lugar tudo bagunçado, e oh, Jesus. Mas quando as coisas estão do jeito, ele é tocado por isso. Quem é mais mestre, querido, gosta do momento da palavra. Não, agora o pastor vai falar, vou pegar aqui, vou anotar, agora sim. Agora chegou a hora que eu gosto. Não. Faz sentido o que eu estou dizendo? E se a palavra é bem ministrada, ele gosta mais. Aí ele fala, Deus falou comigo. Tem gente que já no louvor, Deus já falou, já disse, já pode ir embora, até na segunda música alguns. Né? Pronto, chega. Não tem assim, amados? Você que começa no primeiro blend, já... Obrigado, estou salvo, aleluia. Não é para você vir só no louvor e ir embora, tá, irmão? Fica no pacote completo.
Os evangelistas, queridos, eles são movidos ou tocados quando tem ações, não é assim? A igreja faz as coisas, a igreja vai para a rua, a igreja, né, evangeliza, todos que fazem assistência, amém? Os chamados para fora, literalmente. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu vou ficar nessa igreja porque os caras vão fazer as coisas, os caras saem, isso ministra a vida dele. Ele é tocado pela mão. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Ele é tocado pela mão. Quem assim é mais intercessor, profético, fica esperando acabar o culto e apagar a luz. Né? Ele fala, agora vai começar. Ah, meu Deus. Né? Faz a primeira oração de apelo, pastor, que na segunda eu já estou indo para frente. Nem sei o que você vai falar, mas... Você é curado e é tocado por Deus, por aquilo que fala com você. Amém? Por isso que é diferente, por isso que a gente passa por todos os momentos quando a gente está aqui. Tem outros, queridos, que às vezes nem vem tanto na igreja, mas a reunião da célula, a célula de luta, quem gosta de luta, vem na luta, não é assim? A de carro, o cara fala, eu gosto, mas eu gosto culto, mas eu gosto do dia da célula. Eu gosto quando a gente vai lá fazer as coisas que a gente... Quem é do grafite, eu gosto lá no grafite na rua. Pintando lá o stretch. Não é assim, amados? A grande questão... é que acontece conosco como aconteceu com a sogra de Pedro. Ele te toma pela mão e é ali que ele te levanta. Queridos, ele a levantou. E quando é Deus que te levanta, pode ter certeza. Ela estava febril, estava doente, estava deitada, talvez até numa possibilidade de morte. Quando ela é tocada por Deus naquilo que fala com ela das obras, ele a levanta. Quando Deus te chama, é ele que te levanta. Glórias a Deus. Fique tranquilo, não se preocupe com os homens, não se preocupe com as outras coisas e não se preocupe com as suas... Posso pegar o exemplo daquela mulher? Talvez uma senhora não tão nova, porque Pedro tinha aproximadamente a idade de Jesus. Estava lá enferma, já tinha perdido o marido, doente. Chega Jesus, toca ela pela mão e a levanta. Acho que ela não levantou assim tão rápido quanto eu, né? Mas ele ajudou ela a levantar. Ela estava em uma determinada situação em que ela se via limitada. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Estou aqui doente, enferma, não tenho mais provavelmente meu marido, olha as coisas acontecendo, os outros cuidando de mim. Só que quando Jesus toca aquela mulher, algo já acontece. Quando ele levanta, diz que a febre a deixou. Deixa eu te contar. Se você deixar Jesus te tocar, querido, se você deixar ele te tocar pela sua mão, nos dons, aquilo que fala com você, se ele te levantar, pode ficar bem tranquilo, que as suas limitações vão te deixar no nome de Jesus, amém? De posição você vai mudar. Você estava na horizontal, você vai para a vertical, você vai se pôr de pé e vai acontecer o que diz aqui na palavra de Deus. E ela o servia. Todos os seus problemas vão ficar para trás. Se eu fosse você, dava um glória a Deus agora. E ele quer te levantar, amados. A Bíblia diz que ele a tomou pela mão, ela foi tocada pelo serviço, foi chamada, isso destacou e tirou da posição que ela estava. Quer uma dica, querido? Aquilo que fala com você, se Deus te chamou, comece a servir, amém, amados? Aqui, querido, nós temos ministérios para todo mundo servir dentro do que quer. Se você gosta de luta, tem ministério de luta que você pode servir. Não é se você gosta de luta de ficar brigando com os outros, tá, irmão? Né? Mas você gosta de brigar também, entra na intercessão e começa a brigar no mundo espiritual. Você pode dar soco no ar, fazer o que você quiser, ok, gritar, não tem problema, grita com os demônios. É liberado. Pastor, não, eu gosto só de ficar de pé. Então, ok, vem para os atalaias, eles ficam sempre de pé. Ou vem para o louvor e ministra igual o Alan. Assim, o Alan nunca senta para ministrar. Alguém já reparou isso? Ele é o único que fica parceiro aqui com o pastor, né? Aleluia. Pastor, não, eu gosto de conversar com as pessoas. Querido, tem boas-vindas para você conversar com as pessoas. Tem cantina para você conversar. Você gosta de comer, vai para a cantina. Né? Você gosta de fazer comércio, né? Vender, você vai lá na lojinha, conversa com os irmãos, treina. Tem ministério. Quem gosta de criança? Tem ministério infantil, amados. Cuide dessa geração. Isso é uma bênção. Queridos, eu creio que essa geração vai ser muito top. Quem crê no nome de Jesus? Eles já adoram aqui na frente. Eu fico imaginando o que Deus fazendo na vida deles. Eles já aprendem finanças, outras coisas. Creio que vai ser uma geração de grandes empresários, de milionários, de gente rica. Eu já passo lá abraçar eles, né? Já desde agora. Sempre passo no meio do louvor, no segundo louvor, primeiro e segundo, eu vou lá abraçar as crianças. Porque daí quando eles forem super multimilionários, ricos, eu falo, ô irmão, pastor, vem aqui passar um tempo na minha casa. O senhor cuidou tanto da minha família? Claro. Estou brincando, não faço por isso.
Eu faço para que eles cheguem no propósito, mas eu tenho uma convicção. Talvez algum dia alguns deles vai estar ministrando e meu filho vai estar sentado, ou os meus filhos vão estar escutando. E eu quero que meus filhos possam olhar e falar, tem um homem de Deus aí. Amém, amados? Ele vai olhar para o pai, normal, mas ele vai poder olhar para outras pessoas que estão mais próximas dele. Faz sentido, queridos? Invista nessa geração. Você gosta, invista nessa geração em nome de Jesus. Serve no ministério infantil. Nós precisamos de cura. A febre a deixou. Nós precisamos de cura em todas as áreas da nossa vida. A gente só tem que deixar Deus nos tocar naquilo que Ele fala mais conosco e deixa Ele te levantar para aquilo que vai fazer. Quem levantou a mulher? Você fala Jesus. Quem levantou a mulher? Jesus. Deixa que Ele te levanta, tá, amado? Fica tranquilo para as coisas acontecerem. Amém? No tempo certo as coisas vão acontecer. Nós precisamos de cura no seu físico, mas nós precisamos também de cura na nossa alma, líderes, para que possamos continuar avançando como um exército de servos. Quem é curado e maduro quer servir. Quem já reparou isso? Graças a Deus, essa é a maior dificuldade que a gente tem com a galera. É um monte de gente querendo servir. Eu falo, líderes, calma. Deixa eu ver se está bem curadinho, né? Deixa eu ver se está tudo lá. Graças a Deus por isso. Uma vez um profeta falou sobre a fazenda. Posso compartilhar? Que a igreja de Bola de Neve seria conhecida como os fazendeiros de Cristo. Falo, glória a Deus, né? Fazendeiro cuida da terra, planta, semeia, ara a terra. Nós entendemos das estações. Sim ou não, igreja? Já plantamos bastante, né? Estamos esperando aí chover. Estamos num tempo agora assim de inverno para nós e dentro da igreja, né? E vamos deixar a chuva aí fora, molhar a terra para que logo a gente venha para as colheitas, no nome de Jesus, né? Olha para quem está selado e fala em breve. A sequência do texto mostra algo bem importante. Eu vou acabar o culto aqui, olha para quem está do seu lado e fala graças a Deus. Sendo já tarde, 32. Tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos, e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa ali que Jesus estava. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Que eu posso te contar, querido? Jesus não precisa de testemunho do inferno. Amém, amados? Ele tem que ser glorificado pelas coisas boas. Tem que ser glorificado pelo povo de Deus. Amém, amados? Aqui tem algumas coisas do texto bem particulares. Eu quero falar algumas rapidamente. Primeiro, todos os enfermos vieram para aquele local onde Jesus estava. Quem concorda que Jesus trabalhou bastante? Sim ou não? Curando muita gente. A Bíblia dá uma descrição bem interessante, fala assim, ó, sendo já tarde, tendo-se posto o sol. Por que dessa descrição, pastor? Quando se falava tendo-se posto o sol, fazia menção a um dia muito especial para os judeus, que era o sábado, que era guardado, que depois do pôr do sol não podia trabalhar, não podia carregar uma maca, não podia fazer nada. Mas a Bíblia é bem clara que se pôs o sol e ainda continuavam trazendo os enfermos. E aqui Jesus, além de quebrar diversas coisas de religiosidade, querido, eu creio que tem um princípio aqui. Posso compartilhar com vocês? O princípio de guardar um dia ainda é bíblico. Vocês guardam um domingo que vocês vêm para a igreja. Amém, amados? O dia que você consagra um tanto do seu tempo ao Senhor. Não é isso que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aqui. Alguns servem até mais, de manhã e outros horários. Mas aqui eu vejo algo bem interessante. Jesus, ele coloca um princípio. Que, querido, sabe o que é mais importante que um dia? Olha para quem está do seu lado e fala assim, é uma vida. É uma cura. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Mais importante que qualquer coisa é que uma vida possa ser salva, que eu possa tocar uma vida, que uma vida possa ser curada. Amém? Do que você fizer, faça para que vidas sejam salvas, no nome de Jesus. Às vezes toma tempo, Jesus ficou o dia inteiro. Ele faz um milagre, né? Passa o dia e o início da noite curando pessoas ali. E então, logo pela manhã, olha a sequência do versículo. Posso, amados? Logo pela manhã, expulsa os demônios, querido Jesus, faz parte do ministério dele, amém? Tem épocas aqui na igreja, você já percebeu que começa a ter uns endemoniamentos, quem já percebeu? Está no meio do culto, começa aí uma galera sai correndo, abraça a pessoa com muito amor, né? Vai orar com a pessoa, fica tranquilo, amados, é limpeza, tempo de Deus, graças a Deus por isso, amém? Aí chega no seminário de cura, quase não acontece nada, né? Graças a Deus, está todo mundo limpinho, tem que sair, já saiu. Jesus, ele opera milagres, ele fica ali, tipo, top conhecido naquela cidade, e olha o que ele vai fazer. Então, ele está curando até a noite, daí diz assim, ó, versículo 35, é a sequência. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu, e foi a um lugar deserto, e ali o quê? Tem aí no texto? E ali o quê? E ali o quê? Ok.
Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. E aqui nós vemos algumas lições muito importantes. Vou ler a sequência do texto para eu acabar aqui, para você não ficar assim preocupado, que eu estou acabando realmente. Na minha programação tem mais 3 minutos. 37. Quando o encontraram, disseram-lhe, todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus. Ó Jesus que ele responde. Todos buscavam ele, sim ou não? Ele responde, vamos a outras partes, as povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois é para isso que eu vim. Para que eu pregue ali também, pois é para isso que eu... Posso falar uma coisa que vai abençoar a sua vida no nome de Jesus? Eu amo Jesus, porque ele entendia que mais importante que mérito, mais importante que qualquer coisa, é que um propósito pudesse ser cumprido. Posso exemplificar? Ele chega numa cidade, ele cura uma senhora. Primeiro ele tinha curado uma pessoa na sinagoga, o cara endemoniado, começou a estribuchar, pular lá, ele falou, fica quieto, sai. O cara ficou são. Já dá um ibope, sim ou não? No meio de todo mundo, como se fosse assim na igreja, que assim, né? Numa sinagoga onde todo mundo se reunia lá para orar e para ser ensinado. Depois o que acontece? Jesus vai para casa, cura uma senhora que estava enferma. Todo mundo fica sabendo, amém? Começam a trazer só todos os doentes para aquela casa, todo mundo estava endemoniado para aquela casa. Quem concorda que Jesus ficou famoso naquela cidade? Diz que toda a cidade estava reunida à porta. E ele fez todo o serviço que tinha que fazer, eu creio que ele fez até o final, com certeza. Depois disse que ele foi para onde? Foi para um lugar deserto para orar. Quer medir as coisas se elas estão certas, querido? Vai orar, amém, amados? Quer entender o que Deus está fazendo? Vai orar. Jesus fala, né? Vai para o seu quarto secreto, que ele vai para um lugar deserto que ninguém achava ele. Jesus entende, querido, que embora ele operou diversas coisas, quem concorda que Jesus estava era o cara naquela noite, naquela cidade? Sim ou não? Ele larga de madrugada e vai orar. Ele fala, pai, e aí? O que eu tenho que fazer? Se ele volta para aquela cidade, ele ia ser muito celebrado. E eu não ia. Jesus, o cara que curou tantas coisas, só que ali, a Bíblia diz que ele já, né, ele mesmo fala, ele já fez tudo que ele tinha que fazer. E aqui eu vejo algo lindo de Jesus. Jesus tem consciência de propósito. Amados, quando o propósito já foi cumprido, deu. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quando o propósito foi cumprido, descanse. Se Deus falou cumprir o seu propósito, ok. Foi feito o que foi feito. Ele poderia voltar e ser celebrado naquele lugar, ele poderia fazer um monte de coisa, mas não, querido. Ele fala, aqui já foi cumprido o propósito, eu preciso ir para outro lugar. Sabe onde às vezes a gente falha? Posso compartilhar com você? Já cumpriu o propósito e perdão da palavra, você quer ficar se alugando. Querido, já está feito, tem muito trabalho a ser feito. Quem concorda comigo? A vida está salva, está edificada, as coisas estão acontecendo, né? Me lembro uma vez uma pessoa que falou comigo, posso? Falou assim, pastor, que eu percebo que na igreja vocês pegam, cuidam da pessoa um tempo, discipula, treina, prepara, faz as coisas, depois você já logo manda a pessoa para o campo, já vai fazendo as coisas, já tal, né? Mas ela falou num tom assim, tipo, vocês não cuidam direito das pessoas. Eu falei, exatamente isso. Ensina ela a ter um relacionamento com Deus, depois ela vai ter as experiências dela. Depois ela vai, tá curado? Tá bem? Vai. O propósito foi cumprido. É gostoso demais, querido, ficar com pessoas que já são curadas, que já estão crescendo em Deus. Não é gostoso ficar? Não é confortável? Mas não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para outras pessoas. Glórias a Deus. Para que outras coisas aconteçam. Posso exemplificar o que aconteceu nessa igreja? O Espírito Santo falou com a gente na conferência. Esse ano trocou 95% dos líderes da igreja. Para nós, só está dando problema, amado. Só. Quase todos os ministérios, algum líder já falou, pastor, preciso do senhor numa reunião para conversar com quem é liderado. Era mais confortável ficar com os líderes que eram mais velhos. Sim ou não? Sim ou não, amados? Só que com eles o propósito já tinha sido cumprido. Vamos deixar outras pessoas, vamos deixar outras coisas acontecer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Vamos deixar a fila andar. Jesus fala isso, aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora é hora de ir para um outro lugar. A gente fala quando a gente quer ficar numa posição confortável, onde a gente vai ser sempre celebrado. Olha para quem está do seu lado e fala assim, os campos estão brancos. Tem coisa para fazer.
Se você é das pessoas que às vezes pensa, esse pastor nunca deixa a gente sossegado, né? Quando a gente acha que acabou, lá vem uma nova missão. Lá vem uma outra coisa para fazer. Amados. De fé em fé, sempre buscando mais, sempre querendo ir mais, amém? Até que a gente possa cumprir completamente o chamado. Quando você vai cumprir seu chamado, pastor? Quando o Senhor me recolher. Até então, de fé em fé, de glória em glória, para que vidas sejam salvas, para que o reino de Deus seja proclamado. Quem ainda tem alguém na sua família que não conhece Jesus? Então a gente não vai descansar. Quem conhece alguém aqui dessa cidade que ainda não conhece Jesus? Então não vamos descansar. Pastor, e quando todos da cidade conhecerem Jesus? Aí tem um estado, não é? Aí tem um país, tem um mundo. Fica tranquilo, tem trabalho. Agora a questão é discernir quando o trabalho está feito. E às vezes, posso falar isso, amados? Às vezes o que você podia fazer para a vida de uma pessoa, termina ali. Faz sentido o que eu estou dizendo? Se você está se desgastando com uma relação, com alguma coisa de muito tempo, ore a Deus. E se Deus falar, deu o que tinha que dar, ok? Parte para outra, no nome de Jesus. Deus não quer você parado. Jesus quer te curar em todas as áreas da sua vida. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar pelo seu dom. Comece a servir. Amém, igreja? Se você não serve ainda em um ministério, quem é líder de ministério aí? Levanta aí, fica de pé aí na igreja, só para eu saber, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deixa eu lembrar um pouco de cabeça. Então tá. Tem NV lá atrás, Jefão, tem Lucas mergulhando, Comunicação Luiz, Vanessa Altar de Adoração, Júnior Lutas, Judança, Camila Assistência Social, Tati Cantina, Everton Intercessão, Jana Boas-Vindas, Júlio Motor, Sandrinha, cadê? Sandrinha, Lojinha, tem um monte de ministério, amém, amados? Procura uma dessas pessoas, Boas-Vindas te avisa ali onde é que tem um ministério, amém? Servir vidas. Quem já foi tocado por um sorriso de Boas-Vindas aqui? Aí, ó, viu? Graças a Deus. Vai ali e sorri, amados. Olha para quem está do seu lado e fala, você é bonito. Fala, eles apagam a luz metade do culto. Fica tranquilo. Vamos orar? Deixa Deus te tocar, querido. Que possa ser uma noite que Deus possa curar a sua vida no nome de Jesus, amém? Uma liderança curada, uma igreja curada, para que a gente possa avançar e servir com excelência no nome de Jesus. Antes disso, quero fazer uma oração. E se esse é o seu caso, você entrou aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a estar entregando sua vida para Jesus. E a conhecer o amor de Deus como um amor de Pai. Eu não vou te pedir para vir à frente nesse momento, mas eu vou te pedir para, em nome de Jesus, onde você está, eu vou pedir para a igreja abaixar sua cabeça, pode ser, igreja? E a gente orar em conjunto com essas pessoas, concordando com elas. E eu quero te convidar a entregar sua vida para Jesus, se você está assistindo pela internet, esse convite também é para você. Repete comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar a Ti. Eu reconheço que eu tenho falhas, que eu tenho erros, e eu te peço perdão. E também libero perdão para todos que erraram comigo durante toda a minha vida. E eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Eu declaro diante de todos que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu te entrego a minha vida para que eu possa viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine diariamente nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.